Olá, este é o quarto episódio da série de debates promovidos pelo movimento Renova OAB. Eu sou Letícia Rena e hoje converso com Sérgio Leonardo sobre a digitalização da advocacia. Quais os impactos do uso da inteligência artificial? E quais as propostas de Sérgio Leonardo para empreender uma transformação da mentalidade na OAB Minas Gerais? Virtualização dos processos internos, implementação do voto online e criação de um aplicativo que ofereça segurança e funcionalidade estão entre elas. Vamos lá? Oi, Sérgio, tudo bom? Bom dia, Letícia. Bom dia. O celular tá no jeito aí, tá sempre pertinho, tá ali do lado, não dá para vocês verem, mas eu tô vendo. Conectado de todas as formas. Conectado, tá aí no relógio, isso mesmo. Como é que você tem percebido a atuação da advocacia mineira no âmbito dos processos eletrônicos? Olha, Letícia, a pandemia acelerou a transformação digital no judiciário brasileiro, né? Em virtude da pandemia, da necessidade de distanciamento social, o processo judicial eletrônico foi ampliado em larga escala e implementado às pressas em todas as áreas do exercício da profissão. As audiências por videoconferência se tornaram realidade, os julgamentos nos tribunais por videoconferência passaram a fazer também parte da nossa rotina. Foi uma mudança muito abrupta, muito rápida, e a advocacia enfrentou muita dificuldade para se adaptar a essas mudanças. Há colegas que não têm habilidades com o uso dos recursos tecnológicos. Há colegas que não têm condições financeiras de adquirir esses insumos tecnológicos para participar das audiências virtuais. E há também a necessidade de uma mudança cultural, de que a advocacia também compreenda que esses atos praticados em meio virtual devem se dar no mesmo ambiente de respeito e de um certo nível de sobriedade que os atos presenciais. Você não vai para uma audiência presencial, no caso de um advogado, sem estar de terno e gravata. Na audiência virtual, você deve da mesma forma se portar de terno e gravata, vestido adequadamente, preferencialmente num ambiente sem interferência. Então são muitas mudanças. E acho que a nossa entidade de classe poderia ter apoiado mais a advocacia para enfrentar essas mudanças. De fato, a pandemia acelerou, intensificou um processo que já vinha se estabelecendo, né, ao longo dos últimos anos. Inclusive, um relatório divulgado neste ano pelo McKinsey Global Institute apontou que a pandemia vai fazer com que 100 milhões de pessoas mudem de profissão até 2030. E esse foi um estudo conduzido em 8 países. Esses 8 países representam metade da população mundial e 62% do PIB mundial. Então, é algo, de fato, representativo. E uma das conclusões desse relatório é que os formuladores de políticas públicas, né, os gestores e os gestores de empresas, têm o dever de oferecer infraestrutura, de colaborar com essa transformação. A OAB Minas tem feito isso, no seu ponto de vista? Letícia, lamentavelmente, a OAB de Minas ainda vive no modo analógico, parou no tempo, tem uma estrutura arcaica, burocrática e é amante do papel. A gente tem notícia que a OAB de Minas gasta recursos da advocacia com cola, com barbante, com grampo. E hoje a gente vive no âmbito do processo judicial eletrônico, dos procedimentos virtualizados. As novas tecnologias possibilitam que a entidade, que às vezes num primeiro momento tem que fazer um investimento em tecnologia, mas esse investimento num segundo momento, ele se traduz em economia e eficiência de gestão. Mas os gestores da década de 90 não estão habituados a esses novos recursos tecnológicos, não estão atualizados. Por isso, a OAB precisa ser ocupada por advogados jovens, junto com os advogados experientes, para que essa mentalidade dinâmica, jovem, colaborativa, passe a fazer parte da realidade da nossa entidade. Sim, você tem falado muito sobre transformação de mentalidade, né? No que se refere ao uso da inteligência artificial e dos processos eletrônicos. Mas de que forma concreta você imagina que seja possível implementar ações que realmente transformem essa mentalidade na OAB? Veja bem, a OAB de Minas tem que passar a ter todos os seus procedimentos internos
da área ético-disciplinar, da área de prerrogativas, os pedidos feitos pelas subseções, todos virtualizados num ambiente eletrônico, tal qual o processo judicial eletrônico. A OAB também pode contribuir para a comunicação entre os advogados de todas as regiões do Estado se darem de forma mais dinâmica, online, viabilizando esta interação. A OAB tem que sair, Letícia, do modo analógico e vir para o modo digital. A OAB deve investir recursos para que toda a sua estrutura organizacional esteja conectada. Imagine, Letícia, que hoje nós não temos um aplicativo da OAB com todas as funcionalidades demandadas pela advocacia. Então, o investimento em tecnologia, em modernização, ele vem para oferecer serviços online seguros e de qualidade. Eu tenho certeza que é isso que a advocacia espera. A gente pode pensar num tripé: virtualização dos processos internos, a certificação digital e a criação de um aplicativo para transformar essa mentalidade? O aplicativo, eu acho que nós já estamos atrasados com isso há muito tempo. Mas estas são as ideias principais. Virtualizar os procedimentos internos, oferecer um aplicativo para a classe que possibilite o acesso aos serviços, possibilite acionar, por exemplo, o sistema de defesa das prerrogativas. Imagine, hoje nós estamos todos conectados, Letícia. Se eu acionar aqui no meu relógio um aplicativo da OAB e registrar que estou sofrendo uma violação de prerrogativas, o sistema tem que identificar qual o delegado de prerrogativas que está mais próximo para dar assistência para esse colega. E essa assistência vir. Nós temos que usar a tecnologia a nosso favor. E você falou de inteligência artificial. A inteligência artificial é muito bem-vinda, mas tem que ser usada a favor da advocacia, não em substituição à advocacia. A inteligência artificial pode ser usada no judiciário e já vem sendo usada. No STJ e no Supremo tem 2 softwares, acho que um chama Victor e o outro Sócrates, que já auxiliam os ministros a avaliar demandas similares, a facilitar o filtro dos processos para que eles profiram as decisões. Mas o componente humano é indispensável e a advocacia não pode abrir mão do componente humano. Então a inteligência artificial é bem-vinda, mas a favor da advocacia. Imagine, por exemplo, para fazer uma pesquisa de jurisprudência, uma pesquisa de doutrina. Os sistemas de software são mais rápidos do que o ser humano. Muito isso mais. É inequívoco. Sim. Nós temos que usar isso a nosso favor, para sistematizar esses dados, facilitar a consulta a eles. A OAB de Minas Gerais, por exemplo, tem um Tribunal de Ética e Disciplina. Nós não temos um repositório das decisões do Tribunal de Ética e Disciplina, facilmente acessível pela internet para toda a advocacia. Isso é inadmissível. Esse tempo tem que acabar. E outro detalhe importantíssimo da sua fala tem sido voto. Voto online. Queria que você falasse para a gente, por favor, por que é tão importante implementar o voto online. Veja bem, Letícia, advogadas e advogados mineiros. Todos nós atuamos hoje no âmbito do processo judicial eletrônico. Temos certificado digital e podemos atuar nos identificando, nos habilitando com segurança no ambiente do processo judicial eletrônico, em que pese todas as falhas que esse sistema tem apresentado. Ora, se já existe esse formato de atuação profissional, se existem sistemas seguros para votações online que já são utilizados por outras entidades de classe e que serão utilizados nas eleições de novembro por 5 seccionais que não ficaram paradas no tempo, apegadas ao passado e flertando com o retrocesso. 5 seccionais tiveram a atitude vanguardista, pioneira, de fazer as próximas eleições online, pela internet. Isso viabiliza que a abstenção diminua, que mais advogados e advogadas possam participar do processo de escolha. E essa maior participação dá mais legitimidade à escolha. A escolha fica mais representativa da vontade da classe. A OAB de Minas optou por não fazer eleições online, em que pese nossa insistente provocação nesse sentido. Agora, há um pleito subsidiário que fizemos, de que as eleições sejam, pelo menos, em urnas eletrônicas. As urnas eletrônicas do TRE estão à disposição da OAB de Minas. Nós oficiamos o tribunal e o tribunal esclareceu que basta a entidade agir a tempo e modo. E a legislação da OAB, o regulamento geral, em seu artigo 132, Letícia, estabelece
que as votações devem ser em urnas eletrônicas, salvo comprovada impossibilidade. A OAB de Minas não tem escusas para utilizar urnas eletrônicas nas nossas eleições, para que a gente tenha um processo mais seguro, tanto do ponto de vista da lisura do pleito, como do ponto de vista sanitário. Tá certo, Sérgio. Não é possível mesmo se furtar ao que os tempos nos trazem, né? E por falar no que os tempos nos trazem, eu percebo pela nossa convivência aqui ao longo desse projeto, o quanto você é conectado, né? O tempo todo você está em contato com as pessoas, tem aí o seu relógio, tem o seu celular. Como que é a tecnologia na sua vida, no seu dia a dia? Indispensável. Eu sou 100% conectado. Há inclusive pessoas próximas do entorno familiar e do escritório que reclamam desse excesso de conexão, mas a gente está conectado através do celular, do relógio, do computador, ligado na internet o tempo inteiro, utilizando todos os aplicativos que podem tornar a nossa vida profissional mais dinâmica, com melhor acesso à informação, ao compartilhamento dessa informação. Eu participo de centenas de grupos de WhatsApp. Corajoso, hein? Participo de todas as redes sociais e procuro sempre interagir com os colegas, interagir com a advocacia mineira, porque só se a gente tiver essa capacidade de ouvir, e ouvir faz parte, inclusive, aceitar críticas, Letícia. Sim. Críticas são sempre uma oportunidade de reflexão. A atual direção da OAB de Minas tem uma aversão a críticas, se considera imune a elas. Nós, quando as fazemos de forma respeitosa, porque a nossa pré-campanha, o trabalho desse movimento é um movimento propositivo, um movimento positivo e amplamente conectado. Me conta qual foi o último aplicativo que você baixou no seu celular ou, sei lá, o aplicativo que você mais usa? Olha, são tantos aplicativos, né? Eu uso a agenda Google, eu uso o Khan Scanner, eu uso o Adobe Acrobat, eu uso o Box, que é uma nuvem tipo Google Drive, tipo OneDrive, para poder guardar os documentos do escritório. Então, é uma vida conectada com muitos aplicativos. Agora tem um que eu não uso, o da OAB de Minas Gerais. É isso aí. Bom, vamos encerrar por aqui então, Sérgio. Acho que já dissemos tudo, né? O relógio está avisando que a gente já tem outro compromisso daqui a pouco. Então, vamos lá. Obrigada pela sua participação. E se você tem alguma questão, alguma contribuição ao nosso debate, fique à vontade pelas redes sociais, né? Já vimos que o Sérgio é conectadíssimo e está sempre à disposição para conversar com os colegas, para transformar a OAB Minas Gerais. E no próximo episódio, a gente vai falar sobre um tema sensível, extremamente importante para toda a advocacia, né? A defesa das prerrogativas. Prerrogativas da advocacia, bandeira mais importante do movimento Renova OAB. Vem com a gente! Até a próxima!